Olá, cursista! Bem-vindo à oitava e última agenda da disciplina Comunicação do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Eu sou a professora Ariane e hoje falaremos um pouco sobre a apresentação oral. Afinal, tanto na vida acadêmica quanto na vida laboral, nos depararemos com situações em que teremos que apresentar algum conteúdo, serviço, produto, marca, dentre outros. Primeira coisa, mesmo que você seja uma pessoa que tenha facilidade em falar em público, é necessário que você planeje sua apresentação, pois sem o planejamento você pode se atrapalhar e não alcançar seus objetivos. Por isso é fundamental que você esteja atento a algumas perguntas. Como vou apresentar? Nesse tópico é indicado que você escolha o melhor suporte para cada situação, especialmente se você puder utilizar diversos veículos de comunicação para prender a atenção do espectador. Qual o objetivo da minha apresentação? É uma apresentação de TCC? É uma palestra? É um curso presencial? Cada tipo de apresentação demanda uma percepção diferente do modo de apresentar. Para quem vou falar? É essencial adequar o seu nível de linguagem de acordo com o tipo de espectador que você possui, pois não é a mesma coisa falar com um grupo de crianças e com um grupo de empresários, por exemplo. Onde acontecerá a apresentação? É necessário saber se todos os recursos para a exposição oral serão passíveis de utilização no ambiente determinado. Não podemos ser vítimas de surpresas, como chegar com uma apresentação em slides e não ter como exibi-la por falta de equipamento necessário. Quanto tempo tenho disponível? Não exceda o tempo disponível para a fala, porque isso demonstra justamente falta de preparo. Além disso, divida bem o tempo de sua fala para evitar, por exemplo, situações em que um conteúdo maior fique restrito a pouco tempo de apresentação. A partir dessas perguntas e respostas, é fundamental elaborar um roteiro da apresentação. Uma sugestão para a elaboração do roteiro é a seguinte: faça um índice com os tópicos principais do trabalho, que pode também ser impresso para consulta, caso você não se lembre de algo durante a apresentação. Para auxiliar no trabalho, defina palavras-chave. Tente prever e anotar possíveis perguntas que possam ser feitas pela banca, pelo público, e delimitar um tempo na fala para respondê-las. Caso sua apresentação seja em formato digital, prepare uma apresentação a mais que não dependa desse suporte, para o caso de ocorrer algum problema quanto ao funcionamento dos recursos. Etapas da apresentação. Nós temos a introdução, com a apresentação dos responsáveis, das pessoas que realizaram o trabalho, e com a apresentação dos objetivos da pesquisa da atividade desenvolvida. Depois temos o desenvolvimento, com a exposição do trabalho realizado, selecionando as informações mais importantes. Por fim, nós temos a conclusão, com uma breve retomada do processo de pesquisa ou da apresentação, destacando os resultados e a contribuição para os participantes do projeto, tanto para os profissionais, aqueles que elaboraram o projeto, quanto para o público-alvo. O que se deve evitar em uma apresentação oral? Há muitas apresentações orais que acabam falhando não porque o apresentador não preparou o roteiro ou o material, mas devido a certos detalhes, como por exemplo, slides muito poluídos ou com muito texto. Por isso, prefira sempre o uso de tópicos e elementos visuais pontuais e extremamente necessários. Além disso, evite a leitura dos slides ou dos textos de referência, porque isso deixa a apresentação monótona. Quando você for se apresentar, prefira explicar os conceitos com suas próprias palavras. E encerrar os slides com frases de efeito ou termos como obrigado ou fim também não é legal. Deve-se evitar ainda falar muito rápido ou baixo sem olhar para o público. Nesse caso, com eventos, com muitas pessoas, você pode se utilizar da estratégia do ponto de fuga, ou seja, para aquelas pessoas que são mais tímidas,
O ideal é que elas olhem para uma linha traçada lá no horizonte, ao fundo da plateia. Esse é o ponto de fuga, uma estratégia. Cuidado também, com os tiques, com as atitudes que destoem de uma boa apresentação oral. Por exemplo, balançar os braços, piscar os olhos demais, balançar as coisas, mexer nos cabelos, bater o pé. Também tente não cometer vícios orais, como por exemplo, né, tá certo, bem. Você fala uma frase, a cada frase que você menciona, você, a finaliza com um né, tá certo, daí. E também evite gírias e palavras de baixo calão, dentre outras coisas. A aparência também é outro quesito muito importante. Deve-se evitar usar roupas pesadas ou chamativas, acessórios como óculos de sol, correntes, colares extravagantes e outras coisas que distraiam o público do que realmente importa, que é, o conteúdo da sua apresentação. E claro, uma questão fundamental de educação é evitar deixar o celular e outros aparelhos que possam atrapalhar ligados. Por último, no caso de atividades em grupo, é fundamental saber dividir adequadamente os papéis de cada membro, privilegiando as potencialidades de cada um. Como criar uma apresentação? Lembre-se, primeiramente, os slides eles serão lidos não apenas por você, mas pelos seus espectadores. Se você for escrever textos para uma apresentação, você deve dar privilégio a uma ordem de leitura natural da nossa língua, que é da esquerda para a direita, dessa forma. E não assim. Além disso, os slides eles devem trazer anotações simplificadas, reduzidas, pois é a sua fala que deve trazer muito mais informações do que aparece nos slides. Sabe por quê? Porque não apenas você, mas o seu público não pode passar mais tempo lendo seus slides do que acompanhando sua fala. Isso demonstra que você ou tem pouco conteúdo para apresentar ou que a comunicação não está sendo interessante. Assim, sempre que você puder, dê preferência a tópicos e palavras-chave, deixando os textos mais longos para citações. Então, prefira tópicos. Outra coisa que deve ser evitada a qualquer custo é lotar um slide de informações. Não só de informações, mas de gráficos, imagens, porque aí você irá confundir o espectador. Os espaços em branco em um slide são, na verdade, as lacunas que o apresentador vai preencher com a sua fala e que o próprio espectador vai preencher com sua reflexão. Busque estabelecer um limite de no máximo 6 pontos a serem abordados em um slide, deixando-o mais limpo. Evite também usar uma profusão de cores. Use as cores a seu favor para destacar elementos ou criar relações e associações. E também evite utilizar fontes diversas. Mantenha sempre uma harmonia, evitando fontes chamativas ou mistura de fontes. Não se esqueça de respeitar a harmonia visual do conteúdo geral, sem exagerar nas informações, ou seja, não faça isso. E lembre-se, finalizemos esta agenda lembrando que esta apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas e até a próxima!